Salaim reverente, que o Ravá do nosso Pai Celestial possa estar convosco, que o amor do nosso Ava esteja convosco. Mais uma mensagem do Haver, nesta tarde e manhã. Vamos levar uma mensagem hoje que tem a ver acerca da alimentação. O que será que eu posso me alimentar? O que eu posso comer? O que foi que o nosso Criador deixou para nós, para nos alimentarmos? Essa é uma dúvida, uma confusão que a gente observa aí dentre as nações. Um come isso, um come aquilo. De fato e de verdade, o que o nosso Criador deixou para nós nos alimentarmos. Essa que vai ser a meditação dessa tarde e manhã. Vamos fazer a nossa leitura no livro de Bereshit, livro de Gênesis, tá? No princípio. Vamos fazer a leitura no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 28 ao 30. Diz assim: Elohim, entre aspas, Deus, os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e todos os animais que se rastejam sobre a terra. Ponto parágrafo. Presta atenção aí que esse ponto parágrafo é importante. Logo depois do ponto parágrafo, iniciamos com a letra E maiúscula e diz assim: e disse Elohim ainda. Depois que ele falou aquilo para o homem, ele disse Elohim ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da Eretz, da terra, bem como todas as árvores em que há frutos que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. Elas servirão de mantimento. Versículo 30. Vamos para o versículo 30. Tá? Observe também que no final do versículo 29 tem um ponto parágrafo, Elas vos servirão de mantimento. As ervas lá e tal, as frutas servirão de mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Eu fiz essa leitura aqui porque eu já vi pessoas confundirem isso aqui, pensando que os mantimentos que foi dado, incluindo aqui a questão das aves, os que se rastejam de alimentação para o homem, e não é isso. Então, preste bem atenção na leitura em Gênesis capítulo 28, 28, 29 ou 30 aqui, para que você entenda, tá? Que no princípio, o que foi liberado tanto para os homens como também para os animais foi as frutas, Foram as frutas e sementes, tanto para os homens como também aos animais. Não tinha alimentação de carne,
para ninguém, nem para os homens, nem para os animais. É o que a gente encontra aqui, tá bom? A gente está começando. No princípio, o homem era o quê? Vegetariano, não é isso? Não comia carne, nem os animais também. Porque tendo em vista que no Jardim do Éden não havia morte, porque não tinha maldade, então não tinha morte, tá? Se alimentava do que vinha da terra, certo? No Jardim do Éden. Aí nós sabemos que aí vem a maldade do homem, o homem comeu de uma, e o que é interessante, que o Eterno tinha liberado para ele todas as árvores, né, frutíferas, os frutos, os vegetais, mas tinha uma no jardim que era para ele não tocar, não comer e nem tocar, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí ele foi e tocou, comeu, né? Tanto Eva como Adão, né? Eles comeram. Então, a partir do momento que eles comeram aquela fruta, que não era para eles comerem, inclusive, aproveitando aqui esse vídeo, analise bem comigo. Esse alimento que não era para ele comer, ele comeu e não era ruim, tá? Era gostoso, porque Eva comeu e nem cuspiu, não saiu gritando. E foi lá e disse para Adão: eu comi, coma também. E observamos que Adão comeu a fruta, era boa. Imagine se você mordesse uma pimenta, você ia ficar satisfeita? Não, você ia cuspir. Se fosse amarga demais, você ia cuspir, ia dizer: não coma que isso é ruim demais. Não, você comeram e gostaram. E não morreram de imediato, né? Lá na leitura que a gente encontra também, quando o Papai do Céu proíbe Adão a comer, tá? Então vamos fazer essa leitura lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Yahuá Elohim tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, proteger. Ordenou Yahuá Elohim ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque dela, no dia que comeres, certamente morrerás. Aí nós observamos também na leitura que quando Eva comeu, não morreu. Adão comeu também e não morreu. Mas o Eterno está dizendo que no dia que comeres, certamente morrerás. E aí? Como é que fica? O Eterno estava brincando? O nosso Pai Celestial, nosso Avacadosh estava brincando? Não. Certamente morrerás. Certamente morrerás. Ele não falou assim, ó: quando tu comer, tu vai morrer. Não. Vamos entender isso. Certamente morrerás. Adão e Eva estão vivos hoje? Não, morreram. Pronto. Certamente morrerás. Quando o Papai do Céu, Avacadosh, fala, ninguém desfaz. Passa o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Mas o que é interessante é que eles foram perdoados. Mas então era para estar vivo? Não, eles foram perdoados, porque grande é o amor do Papai do Céu. Inclusive, ele fez o homem à sua imagem, né? Olha o amor que ele tinha pelo homem. E aí, ele perdoou, ele deu alguns castigos, mas perdoou. Perdoou no que sentido? Ele, no dia 14º do primeiro mês, que foi o que aconteceu, mês de
Aviv, chamado de Abib ou Nissan também, foi esse dia. Ele pegou um animalzinho lá, um cordeiro, né, perfeito, e sacrificou. Os malachim sacrificaram lá o animal, tirando o pelo do animal. Pode ler que você vai ver nas escrituras. É raspa não conhecer. Então ele tirou o pelo dos animais, matou o animalzinho no lugar de Adão e Eva, porque não era para o animalzinho morrer, mas ele morreu, o cordeirinho morreu, e tirou a veste, tirou o couro do animalzinho e fez veste para Adão e Eva, porque eles reconheceram que estavam nus. Foram perdoados, porém não foram poupados, foram expulsos do jardim do Éden, e lá não puderam mais entrar. Chegando ao dia de do dia da morte, foram expulsos, não voltaram e morreram, mas não retornaram mais para o jardim do Éden. Mas por que eles foram expulsos? Porque comeram da árvore que não era para eles comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é interessante é que lá, além dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha infinitas árvores de frutas, verduras, que até hoje era para eles estarem se alimentando e não tocava. Mas o livre-arbítrio que desde o Jardim do Éden o Eterno deu aos homens fez com que eles tomassem essa decisão. E aí eles padeceram e a sua descendência vem padecendo. Aquele que tem o DNA de Adão e Eva também tiveram sobre si a maldição da morte. Mas o que é interessante, né? Não é o assunto desse vídeo, mas nós conseguimos um varão perfeito, que é o Mashiach, e veio nos dar a oportunidade de quebrar essa maldição. Cada um de nós, eu que vos falo convosco, e vós que me ouvem, podemos quebrar essa maldição na emuná do Mashiach, no Mashiach. Seria bom que todos nós viéssemos a conseguir quebrar essa maldição, porque mesmo que nós viemos a morrer, vamos ressuscitar no grande dia. Mas o assunto de hoje é a alimentação. Então vamos para a alimentação. Então eles comeram de uma fruta que não deu, as escrituras nem falam que deu dor de barriga neles, mas eles comeram. E aí, como já tenho falado, mesmo eles saindo do Jardim do Éden, eles comiam frutas, verduras. E aí foi se multiplicando as pessoas na terra e tá. Veio o dilúvio. Até o dilúvio, né? Como o pecado já havia entrado no mundo, com certeza tinha alguns seres na terra que já se alimentavam de carne. Mas o povo do Eterno, não. O povo que seguia a palavra do Criador, não. Só comia frutas e verduras. Até que veio o dilúvio. Vindo o dilúvio, aí a escassez na terra foi grande. E olha que o Eterno fala. Gênesis, capítulo 9. Vamos ver. Gênesis, capítulo 9, do versículo 3 ao 4. Olha o que diz. Tudo o que se move e vive será para vosso mantimento. E assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora.
A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Após o dilúvio, né? O Criador disse, tudo que se move, né? Deixa eu ler de novo aqui. Tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Pronto. Então tudo que se move e vive, um gato, um cachorro, vem cá, se moveu, vamos comer, né? Tá aí, tá escrito. Porém, do sangue não. Tira o sangue, porque ele requereria, né? Tá aqui, ó. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, né? Após o dilúvio, tudo o que se move e vive, está escrito aqui nessa Bíblia, né? Nessa que eu estou lendo está escrito assim. Beleza, a gente tem que aceitar, né, a palavra. Tudo que se move e vive. Então foi dado para Noé, né? Tá certo. Vamos fazer uma leiturazinha, né? Vocês que estão me ouvindo aí. Quando entrou os animais na arca, entraram os animais na arca, foram quantos pares de animais imundos entraram na arca? Apenas 2 pares. 2 pares de animais imundos entrou na arca, tá? 2 cachorros e 2 cachorras são imundos, entraram na arca. Isso para não falar porco, né? Porque o pessoal, a maioria fala de animais imundos é porco. Beleza. Então entrou na arca 2 casais de animais imundos. Aí você vai sabendo depois quais são os animais imundos. Mas dos animais limpos entraram 7 pares. 7 pares. Se Noé já sabia quais eram os animais limpos e os animais imundos, tá? Será que ele queria pegar animais imundos para comer? Ah, será? Ah, mas a palavra já liberou. Tudo que se move e vive, dar-te-ei por alimento. Ah, beleza. Então, se você vivesse na época de Noé, podia pegar um porcozinho e assar. Porque o Eterno, aqui, né, aparentemente liberou. Mas o homem era vegetariano, não comia carne. Mas aqui, depois do dilúvio, ele liberou. Beleza, então agora nós podemos comer tudo que se vive, que se move? Não. Porque logo depois, né, não vou dizer, o Eterno se arrependeu. Não, o Eterno se arrependeu. Foi alguma mal interpretação, ou então Noé já entendeu o que ele tinha para se falar. Tá? É a mesma questão lá do Jardim do Éden. De todas as árvores, olha, de todas as árvores. Tá? Tu poderás comer. Tá? Das frutas. Menos do que da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele fala de todos os que se movem e vivem, Noé, meu amigo, já sabia quais eram os que ele deveria comer. Mas aí, se você for leitor das Escrituras, você vai lá no livro de Levítico, tá? Livro de Levítico, aqui está no livro de Gênesis, Bereshit. Aí você vai no livro de Levítico, capítulo 11, porque você pode até dizer, tá aqui, olha, o Eterno liberou a alimentação, tá aqui. Aqui, nessa passagem aqui, ele liberou, né? Mas lá em Levítico, por que lá em Levítico está dizendo que você não deve comer? E lá tem a sequência dos animais limpos e imundos. Se aqui ele proibiu, lá, ou se aqui ele liberou, lá ele proibiu. Não só lá também, em Deuteronômio capítulo 14. Então observe bem que tem mais proibição do que liberação aqui, porque a liberação, nós entendemos essa liberação aqui depois da arca, no tempo de Noé, que eu acredito que Noé não caiu comendo coisas imundas, e sim as coisas limpas, porque tinha mais limpas do que imundo, tá? O Eterno sabia da consciência de Adão, por isso, ou de Noé,
Ele sabia a consciência de Noé. Por isso que ele falou isso, tudo que se move vive mais do limpo. Beleza, aí vai na sua consciência. Mas não esqueça que no livro de Levítico e Deuteronômio 14, Levítico 11 e Deuteronômio 14, lá ele proíbe os animais. Aí lá ele deixa bem claro quais são os limpos e quais são os imundos. Aí você fica com esse versículo de Gênesis ou Levítico e Deuteronômio. Mas não fica por aí, tá bom? Vamos fazer uma leitura agora no livro de Isaías. Vamos em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, vamos lá. Você vai ver Isaías 56, versículo 17. Olha o que diz aqui. Isaías 66, versículo 17. Tá? 66, 17. Pronto. Isaías 66, 17. Diz assim: os que santificam e se purificam para entrarem nos jardins após aqueles que estão no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz Yahuwá. Pessoal, preste atenção no que eu vou falar. Se você entende que lá em Gênesis, quando o pessoal sai da arca, do dilúvio, se eles podem comer, estão liberados a comer de tudo, todos os seres. Se você entende que lá quem falou foi o Criador, o nosso Criador, quem falou isso aqui então em Isaías 66, versículo 17? Que todos aqueles que comem carne de porco, coisas abomináveis, ratos, tem gente que come rato, se tu não come, beleza, sorte sua. Mas tem gente que come rato, mas de repente você que me ouve, espero que não. Eu acho que você deve comer carne de porco. Então, antes de você comer um pedaço de carne de porco, dê uma lida lá em Isaías 66, versículo 17. Todos que comem carne de porco será destruído. Ah, não, mas não será? O Eterno falou para Adão que certamente ele morreria se ele comesse da árvore lá do conhecimento. Certamente. A palavra do Eterno é fiel e verdadeira. Se ele fala ainda hoje que se você comer carne de porco ou coisas abomináveis, tu serás destruído. Pessoa, não desacredite da palavra do Eterno. Por seu bem, por amor que você possa ter por sua vida, pela vida dos seus familiares, ensinam isso, tá? Sim, mas você pode comer outros animais, pode comer. Antes de Noé, não. Depois de Noé, sim, não foi proibido. Ainda não tem nenhuma passagem dizendo que você não pode comer carne. Ah, mas no princípio o pessoal era vegetariano. Vamos ser vegetariano hoje, se você quiser. Sorte sua, porque é bom ser vegetariano. Só que nós observamos que não tem proibição para comer carne. Carne limpa, claro, né? Agora, porco, rato, cachorro, gato e outros animais, não podemos comer. É proibido comer. No dia que tu comer, pode ter certeza que tu está desobedecendo a palavra do nosso Criador. Tu estás desobedecendo. E os desobedientes não herdarão o reino. Ponha isso na sua cabeça. Tá bom? Não falo isso por mal, mas inclusive a mensagem do Haver é para o bem, não para o mal. Se você acha que eu estou levando essa mensagem para você, para te fazer o mal, não pense isso. Pois este Haver que vos fala com você
um atalaia do Todo-Poderoso. Creia nisso e tirai bem. Bom, continuando. Então, se Isaías já te dá um alerta para que você não coma coisas imundas, carne de porco, coisa semelhante, então não coma isso, tá bom? Vamos fazer uma leitura também no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Bora ver o que diz lá para nós. Lá. Bom ouvir a palavra, né, meus amados? Maravilhoso. Busca a salvação, meus amados, enquanto há tempo. Mateus, capítulo 15. Mateus 15, do versículo 1 ao 2. Olha o que diz aqui. Então vieram de Yahuxalai, quer dizer, de Jerusalém, erroneamente falando. Jerusalém é um nome paganizado. Um dia eu vou explicar, quem sabe um dia eu vou explicar para vocês o que de fato significa a palavra Jerusalém. Jeru quer dizer confusão, né? Jerusalém. Confusão e paz. Mas no outro dia eu explico essa situação. Mas o nome verdadeiro da cidade é Yahuxalai, tá? Yahuá é fonte de paz. Vamos lá. Então vieram de Yahuxalai, Yahuxá e alguns fariseus. A Yahuxá, né, ao mestre, ao Mashiach, alguns fariseus vieram de Jerusalém a ter com ele, com o nosso mestre. E eles eram mestres da lei e perguntaram, ele mestre da lei conhecia a lei, né? Aí perguntaram para o mestre: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciões e eles não lavam a mão quando come pão? Essa leitura eu estou fazendo aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 15, do versículo 1 e o 2, tá? Para que vocês entendam aquela passagem que muitos falam: o que contamina não é o que entra, mas o que sai, né? Por isso que eu estou fazendo essa leitura, para explicar essa passagem também para vocês. Porque hoje eu estou passando essa mensagem para que vocês saibam que você não pode comer tudo que você acha que pode, entendeu? Nós, na realidade, você não, nós. Mas então o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então eu posso comer pouco, né? Não é isso? Se você prestar atenção na leitura, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 2, os fariseus vieram até o mestre, e lá eles estavam questionando a questão de comer sem lavar as mãos, porque era uma tradição. Antes de pegar no pão, que é a alimentação, vamos lavar as mãos. E os discípulos andavam léguas, né, caminhando, e eles estavam com fome. Igual aquela questão do Shabat, que eles pegaram a espiga dia de sábado, estavam com fome. Tudo isso você tem que entender. Eu estou com fome, tem até pouca água aqui, exemplo, então eu vou deixar de comer porque eu não posso lavar minha mão. Vamos só raciocinar nisso aí, né? E para você entender também melhor, nós vamos fazer uma leitura lá no versículo 10 e 20. O 10 e o 20. Do capítulo 15, 10 até o 20, né? Do 10 ao 20. E convocando a multidão, lhes disse, o Mashiach convocou, vem cá vocês. A multidão disse: ouve e entendem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina.
que torna impuro, né? É isso que torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, né? Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Porque os fariseus, doutores da lei, eles sabiam que não podia comer coisas imundas, né? Aí, ouvindo sem entender isso, né? Como muitas pessoas não entendem, é verdade. Às vezes, você pode dizer: não, eu não sou fariseu. Mas quando você não consegue entender a mensagem, se torna um fariseu. Se torna um fariseu. Ele, porém, respondeu, olha, o mestre respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada. Deixei-os. São guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E Yahushua HaMashiach, porém, disse: nem mesmo vós entendeis? Nem vós entendeis, dizendo aos discípulos? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Ele está falando de alimentações limpas. O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem, tá? Às vezes a pessoa fala a palavra de maldição, coisas assim, e isso contamina, tá? Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, às vezes a pessoa pensa de matar outros, adultério, às vezes a pessoa pensa de cometer adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, que é mentira, e blasfêmia, né? Tudo isso sai da boca. São essas coisas que contaminam o homem impuro, né? É isso que torna o homem impuro. Aí observa o versículo 20 para que você entenda essa mensagem. O versículo 20 vai fazer você entender essa mensagem. E diz assim, ó: mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Beleza aí? Entendeu agora? Ele está falando sobre o lavar as mãos. Se você acha que sua mão não precisa lavar para pegar seu pãozinho e comer, faça isso. Isso não vai te contaminar. Mas o que contamina são as palavras maldosas, tá? Que provém da boca do homem. Então, quando ele fala que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, ele está falando de alimentações limpas, não imundas, tá? E o que é interessante, se isso aí, nessa meditação, se ele está falando que podemos comer de tudo, essas coisas assim, é isso que ele está falando, então ele entrou em contradição, né? Porque você já ouviu como está escrito lá em Mateus também, sobre o reino dos céus? Quando se lança a rede no mar e puxa, o que é que faz lá? Bora ler lá em Mateus. Mateus capítulo 13, 47. Bora lá. 13:47 diz assim, ó: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha todas as espécies de peixe. Lançou no mar, vai puxar todas as espécies de peixe. Quem está falando essas palavras é o Mashiach. Dá uma lida lá, é o nosso mestre. Dá uma lida lá em Mateus capítulo 13, 47. Então joga a rede no mar e puxa todo tipo de peixe. O 48 diz assim, ó: estando ela cheia, a rede cheia, puxam na praia e, assentando-se, escolhe os bons para os cestos, os peixes bons jogam no cesto, e os ruins, porém, jogam fora. Epa, que? Os peixes bons, né, jogou a rede, puxou a rede, aí os peixes bons botam no cesto, e os ruins joga fora. Que peixe ruim é esse? Se o que contamina é o que sai, não é o que entra, né?
que contamina não é o que entra, é o que sai. Então não tem peixe ruim, tu pode comer qualquer peixe. Aí, como eu sempre falo na minha mensagem, alô, 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 ouve a palavra. O mesmo mestre que fala que contamina não é o que entra, mas é o que sai, é o mesmo que fala que existe peixes bons e peixes ruins. Se você ler Levítico, como eu já falei para você, você vai saber quais são os peixes bons e quais são os peixes ruins. Os peixes ruins não se comem, joga fora. Os peixes bons se comem. Se você comer os peixes ruins, talvez não vai te fazer mal nenhum. Ah, porque faz mal, é remoso. Eu não como peixe de pele porque é remoso. Não, nada a ver. Remoso para quem tem algum problema psicológico. Mas você pode comer qualquer peixe de pele, não vai te fazer mal nenhum. Agora, a desobediência está em ti. Porque o Papai do Céu falou, não comerás. Se Adão e Eva tivessem ouvido, tudo tinha dado certo para eles. Você quer que as coisas dê certo para você? Obedeça. Coma o que ele lhe determinou. Tá bom? E olha que eu estou falando aqui, essa leitura aqui, é no Novo Testamento. A gente vai deixar. Agora eu estava falando no velho, é verdade. Você pode dizer, mas no velho é velho. Não, estou falando agora no novo, tá? Vamos continuar a leitura, tem mais coisas. Eu vou tirando as dúvidas de vocês. Vamos fazer uma leitura agora no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. 1 Coríntios 10, 25. Ave Cabral levando a mensagem para vocês. Porque essa mensagem já está no meu coração, né? Então vamos ver se vai estar na sua também. Se não estiver, não posso fazer nada. A oportunidade foi dada. A rede está sendo lançada. Queres você fazer parte? Seja bem-vindo para o conhecimento da verdade. Pois só a verdade liberta, tá bom? Então 1 Coríntios, vamos em 1 Coríntios, tá? Eu vou fazer algumas leituras aqui só para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. 1 Coríntios 10, 25. Diz assim, ó. Comei de tudo o que vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Beleza. Continuando aqui essa leitura aqui de Coríntios, você vai ver que também você pode entrar em casa de algumas pessoas, aqui da leitura. E não precisa perguntar nada. Se você ler com atenção, você presta bem atenção, vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Esse mercado é o mercado, né? Não sei onde você mora. É o mercado no Brasil. É isso? Aqui é o mercado do Brasil? Não. Esse mercado aqui, tá? Era o mercado em Jerusalém. Tá? Era os Yahudins, era os Ivrites, os hebreus, tá? E se você continuar a leitura, né? Vamos continuar a leitura. Vou continuar a leitura aqui. No versículo 27, diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 27, diz assim, se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, versículo 27. E não esqueça que sempre no final diz por causa da sua consciência. Deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo. Esse mercado que está se referindo não é o mercado do velho peso, não. Não é nenhum mercado de pessoas imundas. Mas aqui está falando mercado
de pessoas que têm a consciência de vender o que é limpo e o que é imundo. As pessoas que têm essa consciência na mesa que ele vende, ou seja, no mercado que ele tem aqui, as pessoas do mercado todo com essa consciência, ele só vende coisas limpas. Por isso que por causa da consciência deles, vai lá e compra de tudo que tiver no mercado é coisa limpa. Pode ir no mercado de Yahushalaim. E esse incrédulo aqui não está falando do macumbeiro, do feiticeiro, tá? Do evangélico, do cristão, não. Está falando aqui dos Yahudins, dos Evrites. Quando ele fala incrédulo, é incrédulo no Mashiach, Yahushua. Tá entendendo? Só que eles não são evangélicos, eles não são cristãos, eles são Ivrites, eles são hebreus, tá? São Yahudis, tá? Então, quando ele fala incrédulo, é não crer no Mashiach, só isso, tá? Mas eles são da linhagem de Abraham. Todos aqueles que são da linhagem de Abraham não se alimentam de coisas imundas. Você entendeu essa leitura aí? Vamos continuar, tá? Vamos fazer a leitura agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Estamos encerrando já, pessoal. Eu falo pouco, né? Mas vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Essa leitura em Atos, capítulo 10, do versículo 9 até o 16, eu vou ler, tá? Depois eu explico, tá bom? Atos, capítulo 10, do versículo 9 em diante, 9 até o 16. No dia seguinte, enquanto estava a caminho, já perto da cidade, subiu Kefas, Pedro, o Simão Pedro, ao terraço para exaltar o Criador. Só fala em oração, né? Tefilá. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia como um grande lençol, preso pelas 4 pontas, e vindo em direção a Eretz, a terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, Kefas, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Yahuá, nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro a Elohim, não faças impuro o que Elohim purificou. 16. Isto aconteceu 3 vezes. Então o objeto foi recolhido ao céu. Tá vendo só? Agora, sim. Agora podemos comer animais, né? Porque Kefas, Pedro viu aquele lençol, viu um bocado de animais, quadrúpedes, répteis. Podemos comer, não é isso? Não. Não é isso. Pessoal, tenha entendimento, busca o entendimento, porque o Criador, ele dá para você, para quem entende, porque muitas pessoas também não é dado o entendimento. Mas aquele lençol que veio era uma visão, não eram animais verdadeiros, mas era uma visão para que Kefas, Pedro, viesse a interpretar. Inclusive, veio 3 vezes, confirmando. E Kefas falou: jamais comi
coisas comum e imunda. E a palavra veio, não faças imundo, né? Aquilo que Elohim, o Criador, o purificou. Não faças imundo, de jeito nenhum. Mas aquilo ele fez imundo. Aqueles répteis, ele fez imundo. Por isso Pedro disse, não, jamais comigo. Pedro, mata e come. Mata e come. Tá? Ah, mas Pedro pegou um lá, matou e comeu, não foi isso? Não, Pedro não comeu. Pedro foi desobediente? Não, simplesmente ele tinha que entender o que era aquela visão. Tá? Então, aquela visão que estava, aqueles animais, eles representavam pessoas. Mas isso é verdade? Sim. Se você for ler a leitura, tá? Antes dessa leitura que nós fizemos, você vai ver o Malachim, que é um anjo que fala, que é um mensageiro, que foi até a casa de Cornélio e falou para Cornélio que anjo não passa a mensagem, tá? Isso ficou para nós, homens, passar o evangelho, a basorar. Então o anjo falou, olha, vai lá e fala com o Simão Pedro e ele vai te contar as boas novas. Então Cornélio enviou, né? Cornélio era um centurião da corte italiana. Então ele mandou os seus servos até a casa lá buscar Kefas, Pedro, para passar para ele as boas novas. E aí, quando eles chegaram na casa lá no dia seguinte e trouxeram Pedro falou do Mashiach, aí sim, aí depois Pedro entendeu isso aí. Inclusive quando ele se reuniu com os demais discípulos, ele chegou a comentar e contou todas as histórias. Inclusive, aí foi que caiu a ficha dele lá, do lençol. Provavelmente, talvez ele nem tivesse entendido ainda. Mas depois ele entendeu. E qual foi a interpretação da visão? Era para realmente... Depois disso eles passaram a comer, foi? Porco, comer? Não, meu Deus. Não. Bora ver qual foi a interpretação do lençol. Também está escrito lá em Atos capítulo 11, versículo 18. Olha o que diz aqui. Atos 11, 18. Tá? Ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e deram honra, exaltaram a Elohim, o Criador, dizendo, na verdade, até os gentios, os goíns, Elohim concedeu o arrependimento para a vida. De certa forma, quando o Mashiach morreu lá no madeiro, rasgou-se o véu do templo, quebrando a inimizade. Todas as nações tiveram o direito também de conhecer essas verdades e alcançar a vida eterna, a salvação. Porém, eles ainda estavam ainda com o coração voltado somente para os hebreus, somente para as tribos. Como o Mashiach disse, eu vim para os meus. Então acreditavam eles que a salvação era só para os circuncisos e para os que aceitavam o Mashiach. Mas não, inclusive o próprio Mashiach, antes de subir ao Shammai, ele falou, ide por todas as nações, está lá em Lucas capítulo 24, 47, ide pelas nações e pregai a Basorá, todo aquele que crer, né, será o quê? Salvo, né? Então ele deu ali os ensinamentos, só que os discípulos ainda não conseguiram entender, tiveram um pouco de dificuldade. No Pentecoste, né? No Pentecoste foi que eles tiveram um pouco de discernimento. Agora, até Cornélio, eles não tinham ainda realmente tido essa visão. E aí tiveram essa visão. Então, o Criador, ele deu a liberdade de salvação de vida a todos os homens. Não pense que, eu tenho que ser de tribo tal, tribo fulano de tal. Não, você tem que aceitar o Mashiach. O Mashiach Yahushua. Você tem que aceitar Yahushua HaMashiach como o Cordeiro perfeito, que morreu e quebrou a maldição.
através dessa quebra da maldição, você também vai quebrar, você vai ser liberto da sua maldição, pela quebra no madeiro. Ele derramou sangue para quebrar essa maldição, e quebrou. Agora nós estamos livres. Aceita o Mashiach, e pode ter certeza que mesmo que você vá ao pó da terra, você vai ressuscitar naquele dia. Agora, continuando a questão da alimentação, ainda aos efretes, aos hebreus, aos Yahudins, aos Nitzarim, a todo o povo que se volta a Yahuwá, nós somos povos diferentes. Nós não comemos comidas imundas de maneira alguma, nem porco, nem nada imundo. É só ler Levítico todinho, lá o capítulo de Levítico, que você que está ouvindo vai saber quais são os animais limpos e os animais imundos. Tá? Obrigado por ter buscado esses conhecimentos, porque estou à disposição. Meu nome é Ravê Cabral e sempre passo essas mensagens do Ravê. Hoje essa mensagem é para vocês, em especial a Raverá Cláudia, que pediu esse conhecimento. Então, que chegue até ela, tá? Raverá Cláudia, que mora em Bragança, do estado do Pará. Essa mensagem é para todos nós, em especial para a Raverá Cláudia. Espero que eu tenha conseguido fazer com que o Ruach HaKadosh tenha penetrado na sua alma, para que você conheça essas verdades. Se você comia comidas imundas, porco, peixe de pele, camarão, caranguejo, pato, tá? Saia fora disso. Não, o inimigo quer isso. O inimigo, ele está, hoje em dia, o inimigo está colocando na cabeça das pessoas, assim como a serpente fez no Jardim do Éden. Coma, que nada vai te fazer mal, mas certamente tu morrerás. Tu serás destruído, certamente. Não estou para te enganar. Um dia se você não ouvir essa mensagem agora, um dia você vai lembrar desse Ravê bonito aqui. Você vai dizer, olha aquele Ravê lindo lá, quando passou aquela mensagem, ele falou isso, e eu não ouvi. Por isso, não lembre assim, mas lembre, Aleluia Yahuwá, que eu ouvi o Ravê passar essa mensagem, e na hora eu fiz até chover, me converti. Faça isso, meus amados, e a Salah esteja convosco, a paz esteja convosco, tá? Haverins, que o Eterno possa estar com todos nós, e que o Ruach HaKadosh possa estar presente em nossas vidas. Aleluia, Yahuwá, e até a próxima.